Irmãos, Deus nos dá o privilégio, de estarmos aqui reunidos em mais um dia para prestar culto a Ele, Graças a Deus, um dia tão bonito, um dia muito gostoso, E é um grande privilégio estarmos juntos. Então, para darmos início ao nosso culto, gostaria de convidar a todos para que se coloquem de pé e nós juntos vamos orar, apresentando a Deus esse tempo, apresentando a Deus as nossas vidas e pedindo então para que Ele nos direcione, nesse tempo que passaremos aqui, para que seja um tempo em que estejamos realmente voltados para Ele, Então, vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar. Senhor Deus, muito, muito obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez para prestarmos culto ao Senhor. Obrigado porque o Senhor ouviu a nossa oração no domingo passado, pedindo para que pudéssemos estar aqui hoje. O Senhor ouviu e aqui estamos, Pai, então muito obrigado por isso. Ó Pai bendito, nós te louvamos por esse dia tão bonito, um dia preparado pelo Senhor para estarmos aqui. Ó Pai querido, nós queremos então nos colocar na Tua presença, mas sabemos que existe algo que atrapalha isso, que é o nosso pecado. Então, reconhecemos os nossos pecados e confessamos os nossos pecados diante do Senhor, Pai. Reconhecemos que o sangue de Cristo Jesus nos perdoa de todos eles. Então, queremos nos colocar diante do Senhor, limpos pelo sangue de Cristo Jesus. Ó Pai bendito, estamos aqui para prestar culto ao Senhor, estamos aqui para ouvir a Tua palavra, estamos aqui para Te adorar, Pai. Então, clamamos que o Teu Santo Espírito nos conduza nesse tempo, para que seja um tempo realmente voltado para o Senhor. Ó Pai querido, queremos orar pelos nossos irmãos que por algum motivo não podem estar aqui hoje, que a Tua graça, a Tua misericórdia seja sobre cada um deles, Pai. Ó Pai bendito, mais uma vez, esse tempo é para o Senhor, esse tempo é consagrado ao Senhor. Então clamamos a Ti para que o Senhor nos conduza. É em Cristo Jesus que nós oramos, Pai, agradecidos. Amém, Senhor Deus. Bom dia a todos. Vamos continuar em pé para louvar ao Senhor, celebrar realmente aquele a quem nós adoramos, Cristo Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Yeah.
Aleluia. E hoje a gente pode celebrar Cristo que vive, é um Deus vivo. Amém? Amém. Vamos ter um momento de agradecimento ao Senhor. Agradecemos, Senhor, por mais esse dia, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos deu, Pai. Agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Realmente é um privilégio, Pai. Nós somos gratos por tudo que o Senhor nos deu, Pai. Somos gratos, Senhor, pela vida, Pai. Louvado seja o Teu nome. Amém. Quão formoso és. Quão formoso és.
nós te agradecemos pelo privilégio que temos de estar nessa manhã, levantando as nossas mãos, as nossas vozes, te agradecendo pelo tão grande presente que o Senhor tem dado na salvação. Obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso, compassivo, e o Senhor é um Deus longânimo. Obrigado por nos permitir estar, Senhor, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou, te adorar, e queremos te adorar em espírito e em verdade. Fala conosco através da tua palavra, enche o nosso coração de gozo, de graça, e torna-nos mais obedientes a ti. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Os irmãos podem sentar. Irmãos, é com muita alegria, né, que hoje nós temos nosso irmão, pastor e missionário Fábio. Saudara-saudara, ini adalah satu kesenangan bagi kami, bagi kita semua untuk menerima akan kedatangan daripada misionaris Fábio ke gereja kita. Alguém que se esforça semanalmente para nos informar a respeito da vida deles no ministério lá onde eles têm servido. Seorang misionaris yang melaporkan pada kita setiap minggu apa yang terjadi, apa yang mereka kerjakan dalam pelayanan mereka di Indonesia. Eu brinquei com ele através de mensagem que talvez a nossa igreja não ia se interessar muito por ele, nem pela esposa, mas sim pela filhinha que é linda, né? Saya bercanda sama dia, saya berkata mungkin dari gereja kita tidak tertarik akan dia sendiri atau istrinya, tapi kita semua akan tertarik akan anak mereka. Lembrando que, né, a pequena Audrey é um grande milagre, né, e foi algo pelo qual a nossa igreja orou, né, para que tudo corresse bem para o nascimento dela. Dan saya mau mengingatkan bahwa anak kecil ini Audrey adalah satu keajaiban yang Tuhan berikan pada mereka, dan kita sebagai satu gereja kita ikut serta dalam doa supaya anak ini bisa dilahirkan dengan baik. Então olhá-la assim é ter a possibilidade de ver um milagre de Deus entre nós. Jadi kalau kita melihat anak ini, kita mengetahui bahwa ini adalah satu keajaiban yang Tuhan berikan dalam kehidupan dan pelayanan mereka. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Eu gostaria de convidar então o pastor Fábio para vir aqui, junto com a irmã Cindy. Daí o pastor Fábio já apresenta também. Pastor Fábio, então, é ele quem trará a mensagem nessa manhã. Pastor Fábio yang akan menyampaikan, memberikan firman pada pagi hari ini. E depois, quando tivermos a IBD, os brasileiros estarão com ele e nossos irmãos indonésios estarão com a nossa irmã Cindy. Dan pada saat di mana kita akan dibagi grup, dan bagian bahasa Brasil akan bersama-sama dengan misionaris Fábio, dan bagian ala Indonesia akan bersama-sama dengan Ibu Cindy. Meu irmão, então você, por favor, sinta-se em casa, né? Pode apresentar a sua esposa, para aqueles que ainda não a conhecem, a filhinha. Fiquem à vontade. Deus abençoe. Vou descer isso aqui. Baixar um pouquinho. Graça e paz. Bom dia para todos. Selamat pagi untuk semuanya. Então, primeiramente quero deixar nosso agradecimento. Se houver tempo, vou estar compartilhando sobre o milagre do nascimento da Audrey. Mas quero deixar nosso agradecimento. Obrigado. Se eu falar muito, eu choro. Muito obrigado por vocês terem nos apoiado, terem orado. Hoje o milagre
Hoje a Audrey é nosso milagre. Saya ingin berterima kasih. Memang ini adalah satu keajaiban yang Tuhan berikan pada kita, dan hanya saya mau berterima kasih banyak akan gereja, akan dukungan doa supaya bisa terjadi akan keajaiban dan kelahiran daripada anak kami. Desculpa, eu esqueci a tradução. Então essa é a Audrey e a Cindy, vocês já conhecem, né? Dan ini adalah Audrey dan Cindy yang kalian sudah kenal. Da última vez que nós estivemos aqui, fazem 5 anos. Então, os irmãos mais que já eram membros de 5 anos conhecem a Cindy. Yang terakhir kali kita bersama dengan kalian di sini 5 tahun yang lalu, jadi ada dari antara kita yang sudah mengenal kita. Então, talvez sejam entraram, né, depois de menos de 5 anos, né, estão participando da igreja há menos de 5 anos, então talvez ainda não conheça a Cindy, e nem eu. Dan bagi mereka yang berada di sini mungkin belum 5 tahun, mungkin belum kenal akan kita, mungkin juga tidak kenal akan Cindy, apalagi Cindy. Ya. Obrigado. Terima kasih. E nesta manhã, então, nós vamos compartilhar da palavra do Senhor. Dan pagi hari ini kita akan meng-share akan firman Tuhan. E quero compartilhar também uma experiência que eu tive com o Senhor. Saya ingin meng-share akan satu episode bagian yang akan firman Tuhan yang Tuhan Yesus berikan. E depois, na segunda parte, na hora da escola bíblica, como o pastor já havia comentado, então nós vamos falar especificamente sobre o projeto. Dan seperti tadi pendeta katakan, nanti pada saat di mana kita terbagi dua atau dibagi dalam sekolah minggu, nanti saya akan memberikan atau memberikan penjelasan akan proyek-proyek pelayanan kami. Que antes de nós lermos a palavra, pode inclinar a sua cabeça, por favor, e eu quero fazer uma oração. Mari kita ikut berdoa, tunduk kepala untuk berdoa. Pai, em nome de Jesus, nós primeiramente queremos te louvar e te agradecer por este momento, por este dia. Obrigado, Deus, porque nós sabemos do teu amor conosco. Obrigado, Senhor, da tua fidelidade. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e realizado na minha vida e na vida de cada irmão aqui, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. Te pedimos, Senhor, te convidamos a estar presente conosco. Nós cremos na tua presença, que a tua presença é real neste lugar, que a tua presença é real neste momento. E nós te pedimos a Deus que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que nós possamos ser apenas o canal nas tuas mãos, Senhor. Que a palavra, Senhor, possa ser plantada e trazer o crescimento no nome de Jesus, Deus. Que o Senhor possa falar com cada um no íntimo, na intimidade, que o Senhor possa continuar falando com eles durante essa semana também, Deus. Que a tua palavra possa trazer transformação em nome de Jesus. Amém. Terima kasih, obrigado. Estou feliz de estar aqui com vocês. Terima kasih, dan saya senang bisa kembali sini berada bersama dengan kalian. Porque estou me sentindo na minha casa. Estou me sentindo na minha casa. Saya merasakan di rumah sendiri. E por coincidência, chegando aqui, estávamos estacionando o meu pastor local lá. Me escreveu durante todo esse tempo, ele me escreveu hoje. Meu pastor local, pastor lá da Indonésia. Dan saat saya punya pendeta di pelayanan saya di sana menulis satu message pada saya. E durante todo esse tempo nós chegamos aqui dia 26 de outubro. Dan selama kita berada di sini sejak tanggal 23 Oktober. 26. 20? 26. 26 Oktober. 26 dan dia 26. E eu não tinha tido contato com ele ainda até hoje, então uma coincidência, justo hoje que nós estamos com os irmãos da igreja indonésia, com os irmãos indonésios, eu conversei com ele e até tirei uma foto, mostrei para ele, e isso só traz mais alegria para o meu coração. Dan saya ada di sini sejak tanggal 26 dan sudah lama tidak mendapat berita daripada pendeta saya di sana di tempat pelayanan, dan kebetulan hari ini
saya dapat message, ada berita daripadanya justru pada saat dimana kita sedang bersiap-siap untuk datang ke sini. Amém. Antes de nós lermos a palavra do Senhor, eu quero fazer uma pergunta para cada um de vocês, mas não precisam responder. Sebelum saya mulai akan penyampaian firman Tuhan, saya mau memberikan satu pertanyaan kepada kalian, tapi kalian tidak perlu menjawabnya. Não precisa responder para mim, mas é para vocês responderem para vocês mesmos. Tapi kalian tidak perlu menjawabnya untuk saya, tapi kalian menjawab untuk diri sendiri. E a pergunta é: qual é o teu propósito? Pertanyaan adalah maksudmu, Qual é o teu propósito? É só isso. Qual é o teu propósito? Jadi apa maksudmu? Apa proposal yang Tuhan berikan dalam hatimu? Ya, atau apa tujuanmu? Ya, apa tujuan? Okay. Talvez seja difícil de responder. Mungkin ini satu hal yang sulit untuk dijawab. E vou deixar um pouquinho mais complicado. Saya akan memberi bukan penjelasan tapi lebih kompleks lagi pertanyaannya. Ya, tão baquesolitão, ya. Lebih tambah. Feche seus olhos agora. Não é meditação, não é hipnose, não é nada. É apenas para a gente pensarmos. Saya minta supaya kalian menutup mata, tapi ini bukan meditasi, bukan hipnosis. E é mais uma outra pergunta. Mas continue de olho fechado. Tapi saya akan menyampaikan satu pertanyaan. Kalian bisa mendengarkan pertanyaan? Imagine onde você vai estar e o que estará fazendo daqui a 2 anos. Bayangkan apa yang saudara akan lakukan atau apa yang saudara bisa lakukan 2 tahun lagi. Ou então daqui a 5 anos. Atau dalam 5 tahun, apa yang akan saudara lakukan atau yang saudara bisa lakukan? Alguns talvez tenham planos de entrar numa faculdade. Mungkin ada beberapa yang berniat untuk masuk fakultas. Ou trocar de emprego. Atau ada yang berniat untuk tukar tempat pekerjaan. Ou construir algo na tua vida. Atau membangun sesuatu dalam kehidupanmu. Uma empresa ou renovar a tua casa, não sei. Satu kantor atau reform di rumah. Mas eu creio que talvez quase todos os irmãos tenham algum plano ou tenham algum objetivo daqui a 2 ou mais tempo, mais para frente. Dan mungkin ada yang bermaksud melakukan sesuatu dalam 2 atau dalam 5 tahun ke depan. Ok, pode abrir seus olhos. Jadi bisa buka mata. Não dormiu não, né? Tidak ada yang tidur. Por que eu fiz essa pergunta? Essa pergunta eu fiz porque nós vamos agora refletir dentro da palavra em relação a isso. Kenapa saya bertanya seperti itu? Karena ini adalah satu pertanyaan yang ada maksudnya dengan firman yang akan saya sampaikan. Mari kita buka firman Tuhan. Vamos abrir em Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Mari kita buka di Filipi 2:13. Filipenses é lá no Velho Testamento, né? Filipi adalah sesuatu dari perjanjian lama. No Novo, né? Tem alguém acordado. Bukan Novo Testamento, gente. Bukan perjanjian lama, tapi perjanjian baru. Só para ver se vocês estavam prestando atenção. Filipenses 2, versículo 13. Filipi 2 ayat 13. Pois é o Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Eu quero ler novamente
exaltando duas palavras aqui. Saya ingin membaca sekali lagi untuk memfokuskan akan beberapa kata-kata. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, ou algumas traduções, o efetuar, de acordo com a boa vontade dele. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Então nós vemos querer e realizar, ou querer e efetuar, depende da tradução, tem outras palavras, mas o importante são essas duas palavras, querer e efetuar ou realizar. Dan kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Então quando nós lemos essa passagem, esse versículo, nós vemos, nos fica claro para nós de que Deus tem uma vontade. Dan selama kita mendengarkan membaca firman ini, kita jelas bahwa Tuhan ada keinginan baik menurut kerelaan daripada Tuhan sendiri. E é claro, essa vontade ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita para nós. Dan jelas bahwa kemauan Tuhan adalah baik bagi kita semua. Então nós precisamos entender qual é essa vontade do Senhor para as nossas vidas. Karena itu kita perlu mengenal akan kemauan Tuhan dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Aí então nós precisamos dividir essa vontade em dois aspectos. Dan kita harus melihat akan kemauan Tuhan dalam dua aspek. O primeiro seria que Deus tem uma vontade para todos nós, uma vontade para a humanidade, falando no geral, no plural. Yang pertama adalah bahwa Tuhan punya kemauan sebagai kepada kita sebagai satu ras atau kepada kita sebagai manusia. Então uma vontade para todos. Por exemplo, ini adalah satu keinginan daripada Tuhan untuk kita semua. 1 Timóteo 2:4. Podemos abrir? 1 Timóteo. Mari kita buka firman Tuhan di pertama Timotius 2. Hoje nós vamos ler alguns versículos. Kita akan baca beberapa ayat. 1 Timóteo 2:4. Pertama Timotius 2:4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan atas kebenaran. Então quando eu falei uma vontade de Deus para todos, para a humanidade, nós estamos vendo ela no plural. Nós estamos vendo que Deus tem um plano para toda a humanidade. Jadi kalau kita mendengarkan akan kemauan Tuhan, Tuhan berkemauan untuk semua manusia, untuk semuanya. Essa primeira vontade de Deus, ela não muda de pessoa para pessoa. Dan kemauan yang pertama ini adalah kemauan yang tidak berbeda-beda atau tidak diganti-ganti dari orang ke orang. Nós vemos que o desejo do Senhor é que todos sejam salvos. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menginginkan agar semua orang itu diselamatkan, bisa diselamatkan. Então nós estamos falando primeiro de uma vontade para todos. Ini adalah kemauan untuk semua. Que todos sejam salvos. Yaitu untuk supaya semuanya bisa dapat keselamatan. Mais um exemplo em Jeremias. Satu contoh lagi di Yeremia 29. Jeremias 29, versículo 11. Versículo bem comum, nós estudamos muito. Ayat 11 yang kita biasa dengar. Oh, desculpa, Jeremias 29 eu falei? Jeremias 29, né? Eu falei, eu abri errado. Jeremias 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamento tenho de vós, ou a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais.
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Deus está novamente falando no plural. Eu sei que pensamento tenho de vocês. Jadi sekali lagi ini adalah satu pikiran yang berarti plural. Saya berkemauan untuk semua orang. Ainda que nós estamos vendo que ele está falando nesse momento específico com o povo de Israel, meskipun pada saat ini tulisan ditujukan untuk bagi umat Yahudi, mas ele continua falando isso até os dias de hoje para todos nós. Então é uma vontade para todos novamente. Tapi ini adalah kemauan Tuhan yang ditujukan untuk semua manusia. Mais um exemplo em relação à vontade para todos. Satu contoh lagi di mana kemauan Tuhan ditujukan untuk semua orang. Efésios capítulo 1 versículo 11. Efésios 1:11. Em Efésios 1:11, nós vemos novamente um outro exemplo. Efésios 1:11 kita lihat lagi satu contoh. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Efesus 1:11, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Então nós vemos que fomos predestinados, e depois no finalzinho do versículo sobre o conselho da sua vontade, a vontade do Senhor novamente para todos nós. Não está falando para uma pessoa específica. Jadi kita dari semula ditentukan, dan akhir daripada firman ini mengatakan mengenai kehendak daripada Tuhan itu sendiri bagi semua orang. E mais uma vez, mais um versículo, nosso último exemplo com relação à vontade geral do Senhor para todos nós. Satu contoh lagi di mana Tuhan berkata mengenai kehendaknya atau kemauannya yang ditujukan untuk semua orang. Um versículo ainda mais conhecido, 2 Crônicas 7:14. Yang terkenal yaitu ayat 2 Kronika 7:14. 2 Tawarikh 7:14. 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Dua Tawarikh 7:14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Como nós vemos ali em Jeremias, agora uns versículos atrás, Deus falando com o povo de Israel, mas é uma mensagem, é uma vontade que se estende até hoje para todos nós. É uma vontade geral do Senhor para toda a humanidade. Seperti saya katakan tadi bagi pembacaan yang pertama, meskipun tulisan ini ditujukan secara spesifik bagi umat Yahudi, tapi secara umumnya kehendak Tuhan ini ditujukan bagi semua manusia. Então nós acabamos de ver agora a vontade geral do Senhor. Yang kita akan namakan sebagai kemauan umum daripada Tuhan bagi manusia. Deu para entender a vontade do Senhor, a vontade geral, antes de nós passarmos para a vontade específica? Deu para entender, está claro, quando Deus fala com o povo, quando Deus deseja algo que é para todos nós? Dan ini adalah satu hal yang penting bagi kita semua untuk mendengarkan atau mengerti akan keinginan Tuhan atau kemauan Tuhan, kehendak Tuhan bagi kita sebagai umat manusia. São planos, são propósitos, são desejos de Deus para toda a humanidade, ainda que nem todos se enquadram ou querem ou aceitam isso.
Ini adalah poin-poin yang Tuhan kehendaki bagi kita sebagai umat manusia, meskipun tidak semuanya itu bisa dimengerti atau diterima. Como, por exemplo, nós vemos quando Deus fala que o desejo do Senhor é que todos sejam salvos. Mas isso não significa que todos aceitam isso. Misalnya, sebagai satu contoh, karena Tuhan berkata keinginannya adalah supaya semuanya bisa mendapatkan keselamatan, tapi tidak semua akan mendapatkan keselamatan. Muitos não querem nem ouvir do Evangelho. Karena tidak semua juga bisa atau akan mendengarkan akan berita Injil. Então essa é a vontade geral de Deus, a vontade geral para todos. Dan ini adalah kehendak umum daripada Tuhan untuk manusia. Então lembra que no início eu falei, nós entendemos que Deus tem uma vontade, nós precisamos dividir essa vontade em dois aspectos. Seperti saya katakan tadi, kita harus membagi kehendak Tuhan dalam dua aspek. Então o primeiro foi a vontade geral, a vontade para todos nós. Yang pertama adalah kehendak umum untuk semua orang. E agora é a vontade específica. Dan yang kedua adalah aspek spesifik. Essa vontade específica, ela é algo único, ela é algo singular, ela é algo apenas para o Fábio. Para o Fábio? Para o Fábio, ou para o Armando, ou para o Mário, ou para a Maria. Ela é específica para cada um. Jadi kehendak ini adalah spesifik untuk setiap orang, untuk Fabio, untuk Armando, untuk Maria, untuk qualquer setiap manusia. Tapi dia berbicara masing-masing sama semua orang. Então ele fala a cada de vós. É uma chavinha que liga aqui. Não consigo terminar. Kalau khotbah bahasa Indonesia saya merasa kurang tidak 100%. Ada yang kata masih perlu cari untuk berbicara. Eu quando tento falar em indonésio, eu só preciso ficar pensando que palavra que vou usar. Aí parece que não sai natural. Sepertinya satu hal yang mungkin tidak secara umum, secara alami. Mas voltando para o nosso tema aqui, Deus não está falando algo que se repete na vida de todo mundo agora. Tuhan berkata sesuatu keinginannya yang tidak terjadi untuk semua orang. Diferente do primeiro aspecto da vontade geral para todos. Berbeda dengan kehendak tadi yang kita bicarakan yang adalah umum untuk semua orang. Vamos ver um exemplo em Salmos 139. Mari kita buka firman Tuhan sebagai contoh, yaitu Mazmur 139. Salmos 139, versículo 16. Ayat 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, desculpem. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya sama ya? Lainnya ayat 16. Ayat 16. Mazmur betul? 139. Então ele é abaixo. Abaixo. 17. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Ya. Kalau Mazmur 41 ya, ke bawah ya. Beda dari português. Salmo da versão indonésia tem divisões diferentes. Por isso a gente... Ela começa com um título, né? O título já conta o versículo 1, né? Então é sempre um abaixo do em português. Não é alterado não, viu? É só o título que inclui como versículo. Então nós vemos agora Deus falando específico com o rei Davi, com Davi. Jadi kita lihat bahwa Tuhan berkata spesifik dengan Raja Daud. Ele não está falando agora com o povo de Israel. Dia tidak sedang berbicara kehendaknya untuk bangsa Yahudi, bangsa Israel. Ele não está falando agora com o Fábio. Não é para o Fábio agora.
dan dia tidak menyatakan keinginannya untuk Fabio. Vamos ver mais um exemplo em Jeremias. Mari kita lihat satu contoh lagi di Yeremia. Jeremias 1:5. 1:5. Jeremias 1:5 diz: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre ou da sua mãe, te consagrei e te constituí profeta às nações. Aqui Deus está falando com um profeta. Di sini Tuhan sedang berkata sebagai seorang nabi, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan kau. Aku telah menetapkan kau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ele não está falando com o povo de Israel novamente. Ele está falando específico com o profeta. Dia tidak sedang berkata kepada umat Israel, tapi spesifik kepada Nabi Yeremia. Ele está falando, ele está compartilhando com o profeta aquilo que está no coração dele para aquele profeta. Tuhan sedang berkata, menyampaikan firman-Nya secara spesifik pada nabi itu. Mais um exemplo, Romanos 1:1. Satu contoh lagi, kita buka firman Tuhan di Roma 1 ayat 1. Velho Testamento novamente, correto? Sekali lagi perjanjian lama, betul? Ainda só o pastor está acordado. Cuma pendeta. Só ouviu uma voz. Lá, Novo Testamento, né? Romanos 1:1. Deus agora falando com o apóstolo Paulo. Dan sekarang kita mendengarkan bahwa Tuhan berkata kepada hati atau pada seorang yaitu Paulus, Rasul Paulus. Na verdade, Paulo está falando dele, entendendo o que Deus tinha para ele, tá? Sebenarnya Paulus yang menuliskan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya sendiri. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Dari Paulus, yaitu Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Paulo tem claro para ele o propósito de Deus para a vida dele. Jadi Paulus menjelaskan di sini dengan jelas sekali akan kehendak daripada Tuhan dalam kehidupannya. Tanto que ele fala, chamado para ser apóstolo, karena dia berkata dia adalah dipanggil untuk menjadi rasul. Ele tem a certeza, ele sabe que Deus o chamou para ser apóstolo. Dia mempunyai kepastian bahwa Tuhan memanggil dia untuk dia menjadi rasul. E ele continua, e separado para o evangelho de Deus. Dan dia meneruskan dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Então nós vemos que Deus tem realmente um propósito específico para cada um de nós. Dan kita lihat bahwa Tuhan sekali lagi memberikan kehendak spesifik kepada seseorang. Uma vontade no plural para todos e uma vontade no singular para eu e para você. Jadi ini adalah kehendak Tuhan berkehendak, kemauan plural secara jamaat untuk semua orang dan juga secara pribadi untuk bagi pribadi masing-masing. Estamos lendo bastante versículos, né? Vamos ler mais um ainda, finalizar esses exemplos. Kita sudah membaca banyak ayat dan kita akan baca satu ayat lagi. Gálatas 1:15. Galatia 1:15. Gálatas 1:15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove, e aí o versículo continua, aprove revelar o seu filho, mas nós paramos apenas no 15. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Mais uma vez nós vemos muito claro que Deus o chamou e o separou para cumprir o seu propósito. Sekali lagi kita melihat bahwa Tuhan memanggil dia dan memberitakan akan kehendaknya secara pribadi. Algo muito específico, muito particular, muito no íntimo de cada um de nós, esse propósito. Ini adalah satu proposal yang intim, yang tersendiri bagi pribadi masing-masing. Nós temos que entender que estamos nesse mundo com um propósito a ser cumprido.
Dan kita harus mengerti bahwa kita ada di dalam dunia ini dengan maksud kita masing-masing yang Tuhan berikan kepada kita. Deus tem propósito, tem planos, tem desejos para cada de nós. Nós precisamos entender quais são esses propósitos e desejos para o Senhor, para nós. Tuhan berkehendak, Dia mempunyai plan, Dia mempunyai rencana untuk setiap daripada kita masing-masing, dan kita masing-masing harus mengenal dan mengikuti atau menjalani akan apa yang Tuhan kehendaki sebagai dalam kehidupan kita untuk kita laksanakan. Se nós não entendermos qual é o propósito do Senhor para a nossa vida no particular, esse propósito não pode ser cumprido. Kalau kita tidak mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita secara pribadi, kita tidak akan bisa melaksanakannya. Se você não sabe o que você quer fazer, você não vai fazer nada. Kalau saudara tidak tahu apa yang akan saudara atau perlu saudara lakukan, saudara tidak akan melakukan apa-apa. Se você sai sem destino, sem alvo, você não chega em lugar nenhum. Se você não sai sem destino, sem alvo, você não chega em lugar nenhum. Tapi kalau saudara tidak keluar, tidak menjalani akan tugasnya, tidak akan sampai kemana-mana. Todos os dias, os irmãos, com certeza, talvez pela manhã, saia da sua casa com propósito, com local para chegar. Setiap pagi saudara keluar dari tempat tinggal saudara, pasti saudara tahu kemana saudara akan pergi. Seja para o teu trabalho, seja para a tua faculdade, seja para fazer uma caminhada, mas você sai com propósito, com destino. Mungkin saudara keluar untuk menuju ke fakultas, mungkin saudara keluar untuk menuju ke tempat kerja, mungkin saudara keluar menuju satu tempat, tapi pasti saudara akan mengenal kemana saudara akan bertuju. Se nós não temos destino, nós não temos alvo, nós não alcançamos nada. Kalau kita tidak mengenal akan tujuan kita juga, kita kita bukanlah siapa-siapa. Vou dar exemplo, tá bom? Eu tenho 2 presentes aqui que é para a igreja, tá, pastor? É CD, depois na escola dominical a gente já está explicando. É um CD do projeto, um DVD. E aqui é um mapa da Indonésia em Batik. Eu não sei se a igreja já tem, mas se não tem, se já tem, fica com 2. Se não tem, numa sala de oração, algum lugar, é um mapa. Saya membawa 2 hadiah. Ini adalah yang saya akan bagikan sebagai contoh dan juga untuk kalian, dan saya akan terangi akan satu adalah CD di mana kita akan berbicara mengenai isi daripada CD ini pada saat di mana kita akan terbagi untuk belajar firman Tuhan, dan yang kedua adalah map dalam batik, map Indonesia dalam batik, mungkin bisa dicantumkan di satu tempat di gereja ini. É da igreja, tá? Nah, ini adalah untuk gereja. Eu precisava de dois voluntários aqui, 2 jovens ou 2 adolescentes, alguma. Eu não vou pedir para falar nada, apenas vou pedir um favor. Ok? Minta 2 volunteer untuk menerimakan kedua hadiah ini. Um exemplo que nós estamos falando, tá? Primeiro, peço que você leve esse CD para lá. Para lá. Yang pertama, bawa CD ini untuk mereka. Segundo, peço por favor que você pegue esse presente e leve até a mesa de som. Yang kedua, bawa batik ini dan bawalah ke tempat di mana ada meja sound table. Entrega na mesa de som. Ok. O segundo chegou ao objetivo. Eu pedi para ele, pega isso e leve até, e dei um destino para ele, até a mesa de som. Ele chegou ao objetivo. Ele alcançou a missão que foi dada. Yang kedua, ada yang kedua sampai di tempatnya tujuannya. Karena dia tahu kemana harus ditujukan, harus diberikan. E o primeiro, por que você não entregou ainda? Tapi yang pertama belum sampai. Porque não sabe o objetivo. Karena dia tidak tahu persisnya objektif atau fokusnya atau kemana dia harus pergi.
Ele não tem um alvo para seguir, ele não conseguiu entender, ele não conseguiu cumprir a missão porque ele não entendeu o propósito que foi dado a ele. Karena dia tidak mengerti dan tidak mengetahui proposal Tuhan yang diberikan kepada dia untuk dia menuju ke satu tempat. Jadi seperti dia tidak dapat tujuan atau target karena dia tidak mengerti propósito. Maksudnya, Tuhan. Dia nggak mengerti apa yang misi untuk dikasih untuk dia. Bisa mengerti? Ele não chegou ao ponto porque ele não entendeu a proposta. Se eu tivesse sido claro e falado, por favor, leve da mesma forma, leve esse CD até a mesa de som. Pode entregar agora, por favor. Não é para você. É para a igreja, então é para todos. Bisa diberikan di tempat yang sama. Ok, obrigado, terima kasih. A missão não foi cumprida porque o propósito não foi entendido do primeiro exemplo, né? O segundo foi cumprida a missão porque foi claro para ele. Ele entendeu o propósito que foi dado para ele. Jadi sekarang dua maksudnya itu jelas dan ditujukan pada harus mereka bawa ke satu tempat karena sudah jelas. Bagi yang kedua, bagi yang pertama harus dijelaskan dulu supaya dia mengerti kemana harus disampaikan. Nós vemos, não precisa abrir, pode anotar aí, em João 18:37, nós vemos quando Jesus é interrogado por Pilatos, e Pilatos pergunta para ele, você é o rei dos judeus? Ou em outras traduções, Jesus responde com certeza, porque Jesus tinha claro para ele qual era a missão dele aqui nesse mundo. Jesus responde. Pada saat dimana Yohanes 2:37 sebentar kita akan baca, berkata bahwa di mana Yesus berhadapan di hadapan Pilatus berkata sesuatu pada dia dan Yesus tahu persis apa yang perlu dia katakan. Para quem quer conferir aí, João 18:37. 18:37. João Yohanes 18:37. Jesus responde: para isso eu nasci e vim a este mundo. Ele sabe claro a missão dele, o propósito para ser cumprido neste mundo. Ele responde com certeza: foi para isso que eu nasci e vim neste mundo. 37 Yohanes 18:37, maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Jadi dia tahu persis untuk apa dia datang ke dunia, dia tahu persis apa tujuan daripada Tuhan supaya dia bisa lahir, dia bisa berada di dunia ini. Ok, Fábio, eu entendi. Deus tem um propósito geral para todos nós e Deus tem um propósito específico para a minha vida. Jadi semua kita mengerti bahwa Tuhan berkehendak, dia berkemauan umum, ada kemauan umum untuk kita semua dan juga ada kemauan spesifik bagi pribadi kita masing-masing. Então os dois aspectos da vontade de Deus, a geral e a específica para cada um. Mas como então descobrir agora esse propósito específico para a minha vida e para a tua vida? Jadi sekarang bagaimana caranya kita mengenal atau mengetahui dan mengerti akan maksud Tuhan dalam pribadi kita masing-masing. Assim como nós lemos lá no início, o primeiro versículo em Filipenses 2:13. Seperti Filipi 2:13 tadi katakan. Nós lemos em 2:13 quando Deus fala, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto o efetuar de acordo com a vontade dele. Então nós entendemos. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu. Que Deus quer realizar algo em nossas vidas, mas antes de realizar isso, Deus vai colocar em nós o querer. Tuhan sebelum kita mengerjakan atau perlu kita mengenal akan kemauannya. Nós só vamos realizar quando já temos o querer em nós. Kita hanya bisa melaksanakan kalau kita sudah mengenal akan kehendak atau maksud Tuhan. Isso significa que Deus vai despertar em nós desejos, sonhos, planos
que na verdade isso está no coração dele, sendo transferido para o nosso coração, para que possa vir depois o realizar. Dan Tuhan berkehendak dalam hatinya supaya bisa dimengerti dalam setiap pribadi, hati pribadi masing-masing, dan supaya dia bisa dengan pengertian itu bisa melaksanakan tugasnya, Tuhan. Então vem primeiro o querer de Deus, para depois vir o realizar de nós. Jadi pertama-tama kita harus mengenal akan kemauan daripada Tuhan dalam kehidupan pribadi kita masing-masing, dan setelah itu baru kita bisa melaksanakan akan tugas kita. Isso significa que primeiramente o Senhor vai nos dar vontades, sonhos, planos, para que depois Ele vai gerar em mim e em você o desejo de saciar essa vontade. Jadi pertama-tama Tuhan akan memberikan kepada kita pengetahuan akan maksud Tuhan, kemauannya, akan mungkin lewat impian, mungkin lewat cara lain, tapi Tuhan akan memberikan kehendaknya, maksudnya memberikan kehendak Tuhan dalam pribadi kita masing-masing untuk supaya kita bisa mengerti dan setelah itu bisa melaksanakan tugas kita. Nós estamos falando de vontades, planos e desejos ligados ao reino. Não estou falando de uma vontade de comer uma pizza ou de comer um churrasco. Não uma vontade carnal apenas, mas uma vontade que está ligada ao reino. Ainda que não seja errado você querer comer uma pizza ou um churrasco. Eu quero muito. Tapi kehendak yang saya berikan ini adalah kehendak di mana kehendak ini yang Tuhan berikan dalam hati kita bukanlah kehendak yang maksud saya mungkin kita berkehendak untuk makan pizza, tapi berkehendak untuk melakukan sesuatu demi kerajaan Allah. Então Deus vai despertar em nós o desejo de fazer algo para que isso possa ser cumprido, para que esse propósito seja alcançado. Nós não fazemos algo quando nós não queremos. Algo não é alcançado quando nós não queremos. Tapi kita harus berkemauan untuk setelah mengerti akan maksud Tuhan untuk kita melaksanakan tugas itu. Então Ele vai colocar em nossos corações desejos, planos. Talvez você tenha plano, você tem um desejo há anos. Eu não estou falando daquele plano ou uma vontade que você tem que você ontem tinha e hoje já não tem mais. Não é isso. Tapi ini kehendaknya bukan berarti kehendak di mana mungkin hari ini saudara berkehendak tapi besok tidak lagi berkehendak seperti itu. Nós estamos falando de vontades, de desejos, de planos que talvez você já tenha contigo há anos em teu coração. Tapi saya sedang mengatakan mengenai keinginan hati kita untuk kita melaksanakan tugas, dan keinginan itu sudah ada dalam hati kita, sudah lama ada dalam hati kita. Não é uma vontade, por exemplo, de que eu quero fazer uma reforma na minha cozinha. Passa uma semana, não precisa não tem necessidade. Não é isso. Bukan kehendak di mana saya ingin memberikan satu reformasi dalam dapur saya, tapi minggu depan, satu minggu lagi saya sudah tidak ada lagi keinginan untuk melaksanakan akan reformasi itu. Ou então, nas minhas férias eu quero ir lá para Bali. Tá errado, tem que ir para Medan, não para Bali. Ou nas minhas férias eu quero ir para Bali. Mungkin keinginan saya berencana untuk kita mau berangkat ke Bali. Não é dessa vontade que nós estamos falando. Nós estamos falando de algo realmente que é Deus querendo, pondo no teu coração para que isso venha a realizar. Isso vai contribuir para o reino. E pode até ser algo físico, algo material. Isso não tem problema. Mas é algo que vai contribuir para o reino. Tapi ini kehendak bukanlah kehendak yang seperti saya berikan contoh tadi, di mana kita berkehendak seperti reformasi di dapur atau mau pergi ke Bali, tapi kehendak di mana Tuhan menyatakan keinginannya supaya kita lakukan demi kerajaan surga. E como nós vamos então entender essa vontade? Isso é intimidade com o Senhor. Bagaimana caranya kita bisa mengenal akan kehendak Tuhan dalam pribadi kita masing-masing? Kita harus mengenal Tuhan secara pribadi. É gastando, entre aspas, gastando tempo com Deus. Kita harus bergaul dengan Tuhan. Porque nós só conseguimos entender, nós só temos intimidade com alguém quando nós temos tempo com essa pessoa. Karena kita akan mempunyai mempunyai keakraban dengan seseorang kalau kita ada bersama-sama dengan dia. Por exemplo, marido e mulher, ou uma mãe e um filho, eles se entendem por troca de olhar, é ou não é?
Dan sebagai contoh mungkin suami istri atau anak atau ibu dan anak mereka bisa merasakan akan dekatnya hati mereka karena mereka ada bersama-sama. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Minha irmã está aqui hoje, ela vai lembrar nossa infância. E mãe, eu acho que é tudo igual, só troca o endereço. Mungkin ada. Jadi saya di sini ada didampingi dengan saya punya saudara perempuan dan mama kita adalah satu dan seperti dikatakan dalam bahasa Brasil, nah mama adalah sama, hanya ganti alamat. Quando nós éramos pequenos e íamos na casa de íamos visitar alguém, nós já sabíamos, não abra a geladeira. É falta de respeito, não abra a geladeira, não entre no quarto. Se te oferecer algo, diz que você não quer. Você pode estar com a barriga roncando, mas não, você não quer, não, obrigado. Dan satu hal yang kita mengerti adalah kalau kita ada di berkunjung di tempat orang, jangan buka lemari es. Jangan, meskipun kita lapar itu kamu tidak boleh masuk ke kamar dan juga atau buka lemari es. Se abríssemos a geladeira, ela não falava nada, ela simplesmente olhava. A gente entendia tudo. Se abríssemos a geladeira, ela não falava nada, não precisava falar nada. Simplesmente ela dava um olhar para a gente que nós já entendíamos o que ia acontecer em casa. Kalau kita buka lemari es, mama, ibu tidak akan berkata apa-apa, tapi dengan secara menotot dia, kita mengerti, kita ditotot akan mama kita, jadi kita bisa mengerti apa maksudnya. Parece que tem algumas mães iguais aqui, né? Ngelotot, bukan menotot, mengelotot. Ou então outro exemplo, o marido e mulher, ou um casal de namorado, se um olha para uma outra pessoa, para um terceiro, basta um olhar, a gente já entende. Olhou, já sei, vai ficar bravo comigo depois. É intimidade. Atau satu pasangan suami istri atau pasangan pacaran yang mungkin hanya satu mengelotot yang lain, jadi dia akan mengerti bahwa dia lagi marah sama saya. Então às vezes nós conseguimos conversar por apenas sinais, uma troca de olhar. Por quê? Porque temos intimidade. Dengan itu dia mengerti bahwa dia berkeinginan seperti apa karena adanya hatinya dekat, karena mereka ada keakraban antara mereka. E se nós não entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas, é porque está faltando intimidade com Ele. Tapi kalau kita tidak mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan pribadi kita masing-masing, itu karena apa? Karena kita tidak berakrab, kita tidak ada keakraban bersama dengan Tuhan. Se você consegue entender olhar de um amigo teu ou de uma amiga tua, sem precisar falar nada, mas você não está conseguindo entender o propósito de Deus na tua vida, talvez seja porque você está tendo mais tempo com esse amigo ou com essa pessoa do que você está tendo tempo com Deus. Kalau saudara bisa mengerti akan apa yang seseorang ingin katakan, mungkin tapi dia tidak perlu berkata-kata, dan tapi saudara tidak mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan pribadi Tuhan, dalam kehidupan pribadi dia, mungkin saudara lebih berakrab pada teman saudara daripada kepada Tuhan sendiri. E esse propósito, Deus tem um propósito, tem planos para a vida de todos nós, não é para alguns. Ele tem um propósito na minha e na tua vida. Isso é certeza. Jadi Tuhan berkehendak, dia punya maksudnya untuk pribadi kita masing-masing. Itu satu hal yang pasti. Então, quando nós começamos, eu fiz a pergunta: você sabe o que você vai estar fazendo daqui a 2 anos ou daqui a 5 anos? Sekali lagi kita balik ke pertanyaan pertama, saudara tahu akan apa yang saudara lakukan 2 tahun lagi? Era porque se você soube responder, é porque você sabe o propósito de Deus para a tua vida. Você sabe aonde você vai chegar. Você sabe o que você quer cumprir, o que você quer realizar. Mas se você não soube responder para você mesmo,
Então tem algo errado. Você precisa se avaliar. Você precisa buscar no Senhor quais são os planos de Deus para a tua vida daqui para frente. Kalau saudara punya keakraban bersama dengan Tuhan, saudara akan tahu akan apa yang saudara lakukan dalam 2 tahun. Tapi kalau saudara tidak berakrab dengan Tuhan, saudara tidak akan tahu apa yang akan saudara lakukan 2 tahun lagi atau 5 tahun lagi. E Deus tem promessas e vai cumprir essa promessa na vida de cada um de nós. Tuhan mempunyai janji dan Dia akan menyatakan, Dia akan laksanakan akan janjinya kepada kita masing-masing. Talvez Ele já cumpriu, talvez Ele esteja cumprindo, talvez ainda não cumpriu. Mungkin Dia sudah menyatakan, sudah lakukan akan janji itu, mungkin Dia sedang melakukan menyatakan janji itu, atau mungkin Dia akan menyatakan janji itu. Nós já estamos encerrando. Vamos abrir em Abacuque. Mari kita buka di Habakuk. Abacuque está lá para o finalzinho do Velho Testamento. Abacuque 2, versículo 3. Habakuk 2 ayat 3. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila terlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Deus tem um propósito para a tua vida. Se Ele ainda não entregou, aguarde, porque a promessa virá. Ainda que talvez pareça que está demorando, ainda talvez pareça que não chega esse momento, mas Ele promete, Ele vai cumprir. Tuhan berjanji, Dia akan menyatakan janji kepada saudara. Kalau saudara belum menerima, tunggulah, karena Dia akan menyampaikan janjinya, menyatakan janjinya kepada saudara. E se Ele prometeu, pode ter certeza que é algo bom, maravilhoso para a tua vida. Tapi kalau Dia berjanji pada saudara, pastilah bahwa Dia akan memberikan pada saudara sesuatu yang baik sekali. É muito melhor do que você imagina. Não se conforme com o bom, porque Deus sempre tem o melhor. Mas quantas vezes nós vemos algo que é bom e queremos ficar com aquilo, porque para nós aquilo é bom, e é bom. Só que Deus tem separado um melhor para você. Tapi saudara perlu mengerti bahwa yang Tuhan inginkan pada saudara ada pasti yang terbaik, bukan hanya sesuatu yang baik, tapi sesuatu yang terbaik, yang paling baik yang saudara bisa nantikan. Se Ele te mostrou, Ele vai te dar no tempo certo. Vou dar um exemplo aqui. Se Ele te mostrou, certamente Ele vai te dar. Vou dar um exemplo. Jadi kalau Dia menyatakan pada saudara, Dia pasti akan memberikan pada saudara. Dan saya akan memberikan satu contoh. O pai nunca vai mostrar para o filho algo que ele não deseja dar para o filho. Seorang ayah tidak akan menyatakan pada anaknya sesuatu yang dia tidak mau anaknya dapati. Ele não vai pegar um chocolate, ou por exemplo, a Audrey, eu não vou pegar a mamadeira, mostrar para ela e não vou dar, se eu não tenho desejo de dar para ela, se eu não tenho plano de entregar para ela. Jamais vamos fazer isso. Jadi seperti contoh, saya tidak mau supaya anak saya makan coklat, dan saya tidak memperlihatkan coklat itu pada anak saya supaya dia bisa makan. Um dia eu estava lá no projeto, isso não faz muito tempo, e era um momento de algumas crianças estavam livres brincando ali fora. Satu hari di mana dalam proyek pelayanan saya ada anak-anak yang sedang bermain di luar. E eu estava sentado no escorregador. Na verdade eu estava meio que deitado nessa posição assim, sentado assim, e olhando um vídeo. Saya sedang duduk di satu tempat dan melihat video. E eu não percebi que tinha um menino, um adolescente, deve ter uns 13, 14 anos, um atrás de mim, meio debruçado do meu lado assim, e dois na frente, que para quem já conhece o projeto, já viu alguma foto,
Na frente do escorregador tem um, depois vocês vão ver, todos vão conhecer, tem um Ayunan, mas em português? Balança, uma balança. E tinha 2 nessa balança. E eu olhando, eu não percebi que ele estava atrás de mim prestando atenção. E ele vira e pergunta para mim. Eles chamam a gente de Mr. e Miss, para os professores, as crianças chamam os professores de Mr. ou Miss. Mr. O Mr. quer fazer pizza? Ele perguntou para mim. Por quê? Porque na verdade eu não estava vendo um vídeo de pizza, mas a propaganda do lado, eu estava no YouTube, e a propaganda do lado do vídeo era da pizza Domino's. Domino's. Então tinha o desenho bem grande da pizza ao lado direito da propaganda do YouTube. Eu estava vendo o vídeo para fazer uma churrasqueira. Eu estava procurando ver uma churrasqueira artesanal. Era isso que eu estava assistindo. E aí ele perguntou para mim se eu queria fazer pizza. Se eu queria fazer pizza. E aí eu falei, não, é outra coisa que eu estou vendo. Aí ele pergunta para mim, que gosto tem a pizza, mister? Falando de um menino que deve ter uns 14 anos. Depois a gente vai ver, ele está nos vídeos. Que gosto tem a pizza, mister? Quando eu ouvi aquilo, eu me choquei, mas eu não queria demonstrar para ele que eu estava chocado, que aquilo, você nunca comeu uma pizza? Assim também como já aconteceu, eu compartilhei na última vez que eu vim aqui de um orfanato, que eles nunca tinham bebido Coca-Cola, tal. Lembra dessa história? Então ele perguntou para mim, que gosto tem a pizza? Você vai falar para alguém que nunca comeu algo que é gostoso, você vai falar, é uma delícia, sendo que você sabe que ele não comeu por não ter condições? Não, eu falei, é um pão com queijo, é um pão com queijo em cima. E aí os outros 2 na frente, não precisa traduzir, né? Precisa, desculpa. Waktu dalam pelayanan saya, di mana saya lagi lihat satu video di YouTube dan saya tidak sadar ada anak di belakang, dia juga lagi melihat, dan ada 2 di depan di ayunan dan melihat juga, mungkin saling memperhatikan sesuatu, dan anak di belakang dia berkata kepada saya, pada saat di sana saya dipanggil Mister di sana. Jadi dia tanya, Mister mau bikin pizza ya? Nah, karena videonya bukan video mengenai pizza, tapi di sampingnya ada satu iklan yang adalah iklan daripada pizza Domino's, dan di situ ada gambar pizza. Jadi anak itu bertanya, apakah Mister mau membuat order pizza? Dan dia bertanya juga, pizza apa sih? Rasanya apa sih? Jadi saya juga bisa dalam hati merasa aneh karena ada orang yang belum pernah makan pizza. Dan pada saat dimana dia bertanya kepada saya, apa rasa pizza? Saya tidak tega untuk berkata bahwa itu adalah satu makanan yang enak sekali karena orang itu belum pernah rasakan. Saya tidak tega mengatakan pada dia bahwa itu adalah satu makanan yang enak sekali, tapi hanya berkata pada dia bahwa ini adalah hanya satu roti dengan keju di atasnya. Então eu falei para ele que a pizza era apenas um pão com queijo. E eu tenho no meu coração ainda poder fazer a pizza para todos. Uma vez isso aconteceu também com o hambúrguer. Nós tínhamos feito uma dinâmica e pedimos para que, se eles encontrassem pessoalmente com Deus, o que eles iam pedir para Deus? Aí teve várias coisas, e uma dessas foi que queria pedir hambúrguer, porque queria provar o sabor do hambúrguer. Mas isso, graças a Deus, nós conseguimos realizar. Fizemos um dia de hambúrguer para todas as crianças. Todos provaram hambúrguer. Jadi saya lakukan satu event di mana kita membakar pizza semua supaya mereka bisa merasakan akan apa sih rasa pizza, dan juga kita melakukan satu event untuk membakar hamburger, karena satu hari saya bertanya pada mereka pada saat dimana mereka bertemu dengan Tuhan, mereka
ingin berkata atau ingin dari Tuhan itu apa? Dan ada yang menyatakan bahwa mereka pada saat mereka bertemu dengan Tuhan ingin merasakan atau ingin makan hamburger karena mereka tidak tahu apa itu hamburger. Jadi saya melaksanakan event ini supaya mereka semua mereka bisa mengenal apa itu hamburger dan apa rasanya. Eu dei o exemplo da pizza porque aconteceu então de outro dia, eu não deu tempo de tomar café da manhã, nós fomos atrasados para o projeto e tinha sobra de pizza em casa, eram 2 pedaços e eu levei para tomar café no projeto. E eu estava lá, eu dei uma mordida, que eu fui dar outra, já estava chegando crianças e aí então eu não queria que ele visse a pizza. Isso foi ocorrido depois já da história de perguntar do sabor. Então assim, eu não tinha para dar para todos, ainda que ali era pouca criança que estava chegando naquele momento, mas eu não tinha pizza para todos. Como que eu ia mostrar algo para uma criança, ainda sabendo que ela nunca comeu, nunca provou, se eu não ia dar para ela? Dan saat di mana saya habis makan pizza, jadi ada sisanya 2 potong, tapi saya tidak berani memperlihatkan pizza itu pada anak itu karena ada banyak orang, banyak anak. Sudah beberapa banyak anak. Ada beberapa anak dan jadi saya tidak punya pizza yang cukup untuk memberikan pada mereka untuk masing-masing bisa rasakan. Nah, jadi saya tidak memberikan atau memperlihatkan pizza itu pada anak itu. Eu peguei pano de prato que estava ali, rápido cobri, disfarcei e acabei não comendo porque não deu mais tempo. Eu jamais ia mostrar para ele algo que eu não desejava dar. E ele não era meu filho. Você imagina o pai com o filho, ele jamais vai mostrar algo para você que ele não deseja te dar. Dan seperti Tuhan juga, Tuhan tidak ingin seperti seorang ayah, tidak ingin memperlihatkan kepada kita sesuatu yang dia tidak ingin supaya anak itu bisa melihat hal itu. Então muitas pessoas têm sonhos antigos que nunca realizaram porque têm dúvidas se é de Deus. Eu tenho um desejo no meu coração. Nós falamos muito isso. Eu tenho um desejo no meu coração, porque a gente não tem coragem, ou porque nós não temos certeza se isso é de Deus ou é teu. Então a gente usa muito isso. Um desejo no meu coração, é ou não é? Banyak orang yang berkata bahwa dia ingin melaksanakan sesuatu karena ini adalah keinginan dalam hati. Tapi saya tidak tahu pasti apa ini adalah kemauan atau kehendak yang Tuhan berikan dalam hati saya. Sonhos antigos que nunca foram apagados, desejos antigos que você já carrega há muito tempo, que nunca foi apagado. Você ainda tem isso no teu coração. Keinginan yang sudah lama dalam hati ada dalam hati kita yang tidak pernah kita lupakan. Keinginan dan rencana dalam hati kita untuk kita laksanakan, tapi itu sudah lama dan belum pernah kita laksanakan. Isso é o querer de Deus no teu coração para que isso possa ser realizado. Deus colocou o querer na tua vida para que você venha a realizar esse desejo, esse plano no teu coração. Então faça-o, comece, realize-o. Ini adalah kehendak kemauan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hati saudara. Jadi saudara harus mengerti akan kehendak Tuhan dalam hati saudara dan harus melaksanakan akan kehendak Tuhan dalam hati saudara. Isso são sementes que você precisa plantar para que possa gerar frutos. Ini adalah benih yang saudara harus taburkan. A palavra de Deus diz: quem olha o vento e não planta, quem olha o vento não planta, vendo a hora certa, esperando demais para agir, faz planos, mas não põe em prática, porque fica olhando o vento. Está em Eclesiastes 11:4. Eclesiastes 11:4. Kisah para Rasul 4. Eclesiastes. 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 Ya, oke. Eclesiastes apa ya? Pengkhotbah. Pengkhotbah. Ya. Pengkhotbah 11:4. Pengkhotbah 11:4 berkata, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburlah benihmu pagi-pagi hari
dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para o vento, porque se você olhar para as circunstâncias, se você olhar para o vento, você não vai sair para semear. Jadi jangan kita melihat sekeliling kita, jangan kita melihat pada angin, karena kalau kita memperhatikan akan apa yang ada di sekeliling kita atau kita memperhatikan angin, kita tidak akan melaksanakan tugas kita. Faça aquilo que Deus te entregou para realizar, para fazer, sem olhar as circunstâncias, sem olhar as condições. Se você sair e não vai semear hoje, porque está muito sol, ou porque está chovendo, ou porque o tempo não está bom, ou porque está frio, você não vai sair, você nunca vai fazer. Sempre vai esperar as condições. Kalau saudara punya benih, tapi saudara tidak mau keluar karena hari ini panas, saudara juga tidak mau keluar karena hari ini dingin, saudara tidak mau keluar karena hari ini angin, saudara tidak mau keluar karena hari ini hujan, saudara tidak akan pernah keluar, tidak akan menabur apa-apa. Eu encerro dando breve testemunho de por que nós iniciamos a Casa Esperança. Certo dia, eu estava almoçando e assim estava no quarto e eu assisti um vídeo, é um vídeo já antigo, um vídeo que 2016. Na verdade, naquele momento eu estava vendo o segundo vídeo, a continuação do primeiro vídeo. O primeiro vídeo era de uma norueguesa, de uma dinamarquesa, talvez alguns até tenham visto esse vídeo, uma moça toda tatuada, dinamarquesa, loira, que encontra com uma criancinha, um menininho de 2 anos que estava vivendo já há 6 meses nas ruas da Nigéria, abandonado. Saya akhiri firman ini dan saya ingin memberikan kesaksian bagaimana mulanya pelayanan kami di antara anak-anak di Sumatera, di Indonesia, di satu pelayanan yang dinamakan Casa Esperança, yaitu Portugesnya Rumah Singgah Pengharapan. Rumah Singgah Berharapan. Dan itu pada saat dimana saya sedang sedang makan siang dan saya melihat satu misionaris dari Denmark, dan dia itu pelayanannya di Afrika, dan dia mendukung atau menanggung anak-anak yang kecil dari Nigeria. E essa criança já estava vivendo há 6 ou 8 meses, uma criança de 2 anos, vivendo abandonada na rua da Nigéria, porque ela nasceu com algum problema físico e, na verdade, segundo a cultura local, ela deveria ter sido sacrificada. Mas a família não teve coragem, então abandonou ela para viver nas ruas. Dan anak itu sepertinya satu anak yang cacat. Dan mungkin karena itu dia sebenarnya harus dibunuh, tapi orang tuanya tidak berani membunuh, dan karena itu dia meninggalkan anak itu begitu saja. Jadi diangkat oleh misionaris dari Denmark tadi. Então ela encontrou com essa criança e ela conheceu a história da criança e ficou muito famosa, vocês vão ver agora, ficou muito famosa uma foto em que ela dá uma garrafa de água e um pacote de biscoito para essa criança. Viralizou. Isso em 2016. Mas naquela hora do almoço, que eu estava almoçando e assistindo, não era mais esse vídeo, porque esse vídeo eu já tinha visto há anos atrás. Era o que aconteceu com aquela criança depois que ela encontrou com essa criança. Dan ini ada satu video yang saya lihat bahwa anak itu video ini yang saya lihat dalam 2016 sebenarnya, bukan video ini yang saya mau beritakan. Kita akan lihat sebentar, ya, kita akan lihat sebentar. Dan satu hal yang menarik perhatian adalah bahwa pada saat dimana misionaris itu memberikan satu satu botol air dan satu paket biskuit roti kering. Saya nggak pasti
yang dia orang misionaris. Saya nggak pasti fungsi dia apa. Saya hanya tahu, saya hanya mulai melihat fisik dia. Karena ketika saya melihat, saya merasa itu sedikit aneh. Dia terlalu banyak tatu. Kenapa? Karena waktu itu saya belum ada nonton MasterChef, belum ada yang chef yang ada banyak tatu itu, lupa namanya. Itu sekarang sudah lebih terkenal. Waktu itu belum pernah. Jadi saya lihat aneh, terlalu banyak tatu di badan. Então quando eu vi esse vídeo, ainda não tinha eu não tinha assistido o MasterChef, que tem um cozinheiro que é bem famoso, que é todo tatuado. Ela é mais ou menos, como que ele chama? Fogaça. Eu não tinha conhecido o Fogaça ainda. Então ela me parecia um pouco com o Fogaça. Então eu achei estranho, era toda tatuada. Eu não prestei atenção no objetivo do vídeo, estava prestando atenção nela. Vamos assistir o vídeo agora, é um vídeo curto. E eu vou explicando. Esse foi o primeiro vídeo, então, que eu já tinha visto alguns anos atrás. É um vídeo tirado do YouTube, então a imagem é fraca, não tem boa qualidade. É pele e osso. Essa criança foi encontrada, ela estava pele e osso. Não está dando para ver muito bem, mas ela estava muito desnutrida. Ele já estava 6 meses abandonado, vivendo sozinho na rua. Essa foto ficou famosa neste momento. Neste momento eu comecei a olhar para ela e não estava olhando mais para essa criança. Eu não estava olhando para o que estava acontecendo, mas estava olhando para ela. Então ela adotou essa criança, Dia Dulcia Makini. E esse é o segundo vídeo. Foi um ano depois. Saktahum Setelah Dia Dulcia Makini. Veja a diferença. Da Berubá Banha, ela batizou com o nome de Hope. E ela não adotou só uma criança, ela adotou várias crianças. Ela abriu um orfanato. Isso é ele. A diferença de quando ele morava na rua, quando estava abandonado, e quando Deus colocou alguém na vida dele para cuidá-lo. Primeira foto, segunda e terceira. Consegui até 2021. De 2016, quando ela encontrou, no momento do vídeo, na hora do almoço, 2016, quando aconteceu um ano depois, Saktahum Setelah, é um vídeo que do Aributo de Blas, dando uma foto terahir, é uma foto lebibaro, e as duas últimas fotos. Neste momento, quando eu estava vendo esse segundo vídeo, Deus me perguntou algo. Saya sedang makan siang dan Tuhan bertanya sesuatu. Itu saya sudah saksi beberapa kali, tapi masih sulit saya saksi lagi dan tidak cedi. Eu já testemunhei várias vezes esse testemunho, o porquê que nós iniciamos a Casa Esperança. E é difícil a gente compartilhar sobre isso sem se emocionar de novo, porque é algo que Deus ainda continua perguntando para mim e pergunta para você. E Deus perguntou para mim: Fábio, por que você está aqui? Isso eu estava almoçando. Tuhan bertanya untuk saya, Fábio, kenapa kamu hadir di sini? Tapi eu tentei responder para Deus algo que Deus já sabia, Deus me trouxe para lá. E isso é um momento instantâneo, tentando responder para o Senhor. E saya mau jawab untuk Tuhan, hal yang Tuhan sudah tahu, Dia yang bawa saya ke sana. E saya mau coba jawab untuk Tuhan. Saya mau jawab, Tuhan, saya ke sini yang saudara-saudara tahu kenapa saya ke Indonésia. Sebenarnya saya nggak berangkat dari Brasil untuk tujuan ke Indonésia. Saya ke Timor-Leste, saya sudah saksi cerita ini. Os irmãos já conhecem a história. Eu não cheguei na Indonésia eu não saí do Brasil com destino para a Indonésia. Na metade do caminho eu descobri que eu ficaria na Indonésia.
E eu estou até hoje. E essa semana fazem 11 anos que eu estou na Indonésia. E essa semana fazem 3 anos do projeto Casa Esperança. E a coincidência divina. E o ato saya ke sana Tuhan bawa saya ke sana. Minggu ini aniversário 3 tahun Rumah Singgah Pengharapan, Casa Esperança, dan juga tanggal 11 sudah lewat ya. Tanggal 9 saya 11 tahun di Indonésia. Setelah itu saya menikah, ada anak, ada keluarga, ada 1 anak biologis, ada yang 140 anak adopsi. Temos já uma filha, uma filha biológico e 140 crianças que Deus nos trouxe adotadas. E Tuhan bertanya untuk saya, kenapa kamu di sini? E saya pikir Tuhan bertanya 3 kali. Deus me perguntou 3 vezes. Algo muito rápido, muito instantâneo, e eu tentando responder para Deus aquilo que Ele já sabia, porque foi Ele que me levou para lá. Saya coba jawab Tuhan apa yang Dia sudah tahu saya, kenapa saya di sana. Yang ketiga kali saya baru mengerti pertanyaan Tuhan untuk saya. Na terceira vez eu entendi, maaf kalau bahasa kurang jelas ya. Na terceira vez eu entendi o porquê o que Deus estava me perguntando. Amados, Deus estava me perguntando, não era porque eu estava na Indonésia e eu estava achando que era isso. Deus estava me perguntando por que eu estou nesse mundo. No momento que eu olhando esse vídeo, Tuhan bertanya kepada saya, kenapa saya di dunia ini? Dan Deus continuou falando para mim, Fábio, você está olhando, e Deus falou realmente muito duro comigo. Ele falou, Fábio, você está olhando para o físico dela. Você não está olhando para o que ela está fazendo, para o que ela fez. Ela salvou pelo menos uma criança. Quantas crianças você tem salvo, Fábio? Tuhan bertanya kepada saya, Fábio, kamu salah, tujuan kamu salah. Kamu melihat badan dia, kamu tidak melihat apa yang dia lakukan. Kamu tidak melihat, tidak perhatikan. Kamu tidak, dia selamat 1 anak. Berapa orang kamu sudah selamat, Fábio? Apa tujuan kamu, Fábio? Deus pergunta hoje para você, qual é o teu propósito? E eu comecei a chorar. Aí a Cindy passou, o que aconteceu? Eu falei, é Deus falando comigo, depois eu te explico. A Cindy melihat, bertanya apa yang terjadi? Saya jawab, Cindy, nanti aku jawab waktu aku sama Tuhan saja. Isso foi na hora do almoço. Deus parou? Não. À tarde, lá para 5h30, eu fui levar, nesse tempo a Cindy estava fazendo faculdade ainda, eu fui levar a Cindy para a faculdade. Eu fazia todo dia o mesmo caminho para fugir do trânsito, numa motinha, eu levava, passava beirando um córrego, e esse córrego todo dia eu passava do lado de um lixão. E tinha lá as famílias procurando sucata, material reciclável, e as crianças debaixo de algumas árvores. Não é um lixão tão grande, e nem é próximo hoje da Casa Esperança. Era para que eu acordasse. E eu passei, estava chovendo tanto, irmãos, que na volta eu não consegui fazer o mesmo caminho. O rio transbordou e eu não pude fazer aquele mesmo caminho. Eu tive que vir pela cidade até a nossa casa. A Cindy não viu o que eu vi, porque a viseira do capacete estava quebrada, a dela. E então eu vi, era um momento realmente só eu e Deus, por isso que ela não viu. Saya yang jalan itu setiap hari bawa Cindy antar Cindy ke kuliah, dan lewat ada yang tempat buang sampah, nggak tahu lixão, yang buang sampah di sana yang besar. E setiap hari saya lewat tempat itu. Saya melihat beberapa anak di sana, ada yang keluarga orang tua cari bahan-bahan bekas untuk dijual. Dan anak-anak tunggu main-main di atas sampah. Ketika saya lewat lagi, pas saya lewat, saya melihat hujan deras, hujan sampai ketika Cindy tiba di kuliah, dia harus ganti pakaian untuk masuk kuliah. Saya lewat, saya melihat ada 2 anak kecil, 2 perempuan, 2 wanita, mungkin umur sekitar 7 dan 8 dan 6, karena lebih kurang gini. Tinggi gini. Ketika saya lewat, saya melihat yang paling besar, ambil sesuatu, saya já vou falar em português, sesuatu yang bulat hijau. Saya pikir mungkin tomat, enggak jelas. Mungkin tomat. Dari air hujan, dia cuci dan kasih ke adik. Adik gigit makan.
Porque quando eu passei naquele momento, eu vi algo. Tinha duas menininhas que estavam em cima de um monte de lixo. Talvez eram irmãs, eu deduzo que fossem irmãs, e uma talvez, pela altura, uma de entre 6 e a outra 8 anos, mais ou menos. A maiorzinha pegou uma bolinha que parecia ser um tomate verde, era verde, uma bola verde. Ela lavou com a própria água da chuva e deu para a menorzinha. E a menorzinha mordeu aquilo e comeu naquele momento. E aí Deus perguntou para mim de novo: e tu hamberta que sai lagi? Kamu melihat apa kamu lakukan untuk ini berubah? Apa masa bagaimana masa depan mereka kalau kamu tidak lakukan apa-apa? E Deus me perguntou: você está vendo? O que você tem feito para mudar essa realidade? E eu chorei de novo. Fui, levei a Cindy, voltei, e aquilo era um tempo meu com Deus. Isso foi o motivo final de que isso foi o que mais me motivou. A história é muito mais longa, mas isso foi vamos dizer, a gota d'água, o que mais me motivou para iniciar a Casa Esperança. Então escrevemos o projeto, apresentamos para a nossa liderança, e a história nós continuamos depois na escola dominical. E para encerrar, desculpe, já passei muito do horário, eu sei, já extrapolou o horário, mas a última pergunta, novamente: qual é o teu propósito? Assim como Deus perguntou para mim, Deus continua perguntando para mim e perguntou hoje para você: qual é o teu propósito? Por que você está aqui? O que você tem feito para mudar a realidade? Não é porque você está em Ndile, não é porque você está em Mogi. Deus te pergunta por que você está nesse mundo. Qual é o propósito dele para a tua vida? Você tem que saber responder essa pergunta. Nós temos que saber responder. Nós temos que entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, pastor. Obrigado.